Agora nós vamos destacar os principais fatos desta semana na cidade. A Semana em Foco, com a participação de Jefferson Santos, do portal Mesorregional, que já está aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, chovendinho em Blumenau. Vai vir mais chuva, vai vir vento, vai vir frio. Vai vir tudo, né? Vai vir tudo. Menos a policlínica. Menos a policlínica se o povo não intervir. O povo não conhece o poder que tem. Mas sabe o que vai acontecer? O povo não vai intervir. O brasileiro deixa as coisas acontecerem para depois reclamar. Lutam pouco por aquilo que é bom. Brigam muito pelo aquilo que não vale nada. Boa, Jefferson Santos. Mas vamos começar com outro assunto, que é um assunto delicado, que infelizmente toma as manchetes todas as semanas nos portais de notícias aqui da cidade e no Mesorregional, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica, feminicídio sempre acontecendo, né? Por mais que se fale, que se mude legislação, que se tenha medidas protetivas. E a gente teve o último caso em Gaspar, antes desse de Gaspar, outros casos também ocorrendo aqui na região que chamam muito a atenção. Afinal, Jefferson, nós homens, né, não tomamos vergonha na cara? Não, e pior, né? Quando aconteceu... O primeiro caso que aconteceu repercutiu muito nacionalmente e não foi em Santa Catarina, mas foi aquele agressor dentro do elevador, né? Que agora aconteceu um novo, agora em Brasília. Também uma mulher agredida no elevador. E aí eu tô vendo assim o comportamento das pessoas na internet, nos grupos de mensagens e tal. Como é que uma mulher dessa aceita ficar com um cara desse? Olha, até que ela apanhou, ela não sabia que era um cara violento, né? Ou não notou, né? Ou não notou, exatamente. Essa propensão ou à achou, violência. né, o amor que ele poderia mudar, ou ela tem alguma dependência dele, financeira, jurídica, psicológica, emocional. Exatamente. Então, a vítima, gente, nunca é culpada. A vítima é vítima. A vítima nunca tem culpa. É fato. Um ato violento, como um do marginal, como esse do elevador, é injustificável. Injustificável. Ele não tem que receber o perdão da sociedade, ele tem que pagar com o rigor da lei, assim como esse indivíduo de Gaspar, assim como o indivíduo de Rodeio, assim como o de Rio do Sul, que fugiu e foi preso no Paraná horas depois com um trabalho que a polícia fez. E o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, já emitiu diversos pareceres para dizer assim, olha, se ele ameaçou, já cabe uma medida protetiva. Se ele cometeu algum ato depois da medida protetiva, é prisão indiscutivelmente. Mas aqui em Santa Catarina eu estou vendo pouco isso acontecer. O caso de Gaspar é um reflexo disso. Ele foi detido, foi preso, teve a medida protetiva, ele voltou para casa, foi detido, foi preso, mas ganhou uma tornozeleira. Isso não tem cabimento, né? Ser humano não é cachorro para se comportar na coleira. Ele não se comporta. Ele não se comporta na coleira. Então, assim, em um outro caso que eu tenho comentado, conversei inclusive com o João, psicólogo da Polícia Militar, sobre o assunto, e conversei com um advogado especialista em violência nas escolas, bullying, esse comportamento, ele é no direito educacional, né? Eu falei, olha, doutor, um dia antes do caso de Gaspar, aliás, 2 dias antes, e a gente entrou no assunto do elevador. Eu falei assim, olha, tem um negócio que a imprensa, por protocolo, não é proibido que a gente divulga, mas a gente não divulga, por protocolo ético, né, os suicídios. Né? A gente não divulga o suicídio porque existem estudos que comprovam que a divulgação de um suicídio acaba provocando outro. E eu vejo
que a divulgação da violência contra a mulher tem causado o mesmo tipo. Mas a gente não tem como não noticiar, porque são crimes. E crimes Mas graves. aí há controvérsias, né? Porque também tem um outro lado que entende que a divulgação fazem mulheres buscarem mais os seus direitos, né? Mas eu faço assim, quando a gente vê um caso repercutindo, logo outros ocorrem atrás, né? A gente vê que o quanto esses seres humanos são covardes, porque parece que isso é um estímulo para eles. Olha, se o cara lá fez, eu também vou fazer. É mais assim, boiada, efeito boiada, né? É como no trânsito, né? Se alguém vai no corredor, eu vou também, né? Se ele pode, eu posso. Né? É onde a vaca vai, é o efeito boiada mesmo. E literalmente é o efeito boiada, né? O que a gente faz para diminuir isso, hein, gente? Só a conscientização mesmo, conscientização e rigor na lei. A gente tem que parar de romantizar criminoso, Jorge Tais. Esse indivíduo que atirou ontem em São Paulo, né, no policial, enquanto pessoas filmavam, ao invés de ajudar o policial, atrapalharam o homem da lei. Né? Então é isso. E daí quando o indivíduo é preso, como o indivíduo que atacou a creche aqui com 216 anos de cadeia, que não vai ficar 20 preso. Isso não tem cabimento. Ele vai sair muito jovem da cadeia, com 50 anos de idade, 52 pelos cálculos que fizeram ali, com plena saúde e condições de fazer qualquer outra bobagem. Precisamos mudar a lei. Mas o que eles estão preocupados lá? Onde que se poderiam fazer algo sério pela sociedade? Essas discussões que a gente também está vendo que eu prefiro nem comentar. Nem vamos entrar nesse mérito político aí, né? Bom, vamos lá. Saindo da violência contra a mulher, estamos no agosto lilás, né? E é uma coisa assim também que chama atenção, é o seguinte. Quando a gente está no maio amarelo, acontecem cada acidente trágico. Que você se pergunta, mas nós estamos toda a vida aqui falando. Sim. E acontecem essas tragédias. Entramos no agosto lilás, que é um mês de conscientização sobre a violência contra a mulher, é seguido de tragédias. Né? É uma coisa também que chama muito a atenção, né? E o Jorge, que eu também iria comentar sobre esses casos de violências contra mulheres, o delegado, e hoje os delegados, os homens da lei, são impedidos por força de duas leis. A Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Abuso de Autoridade, a passar informações sobre os autores, para nós da imprensa. Né? Para dizer assim, esse aqui é o marginal. Esse é um agressor, né? Para que outras mulheres tenham esse conhecimento. Exatamente, né? E que se eventualmente alguém da sociedade vê essa pessoa, ele está foragido, ele está fugido, denuncie. A sociedade não tem esse direito, foi cerceado pela lei. Pela lei. Coisas difíceis de se entender. Mas vamos lá. Olha, Jefferson, hoje, né? Claro que a gente está com um período de instabilidade e talvez isso atrase o início da obra de construção do viaduto no entroncamento com a Rua Ari Barroso. Justamente aquilo que a gente comentava, né? Previsão de obra aí 1 ano e 2 meses. Pelo menos é a previsão do desvio que começou a ser aplicado hoje, né, para que a empresa possa iniciar esse viaduto aí, que se eu não me engano, e não sei se você tem esse conhecimento, seria o último principal gargalo nesse sentido da duplicação aqui na nossa região. Não, tem o trevo do celeiro, né? Mas ainda. Acho que o celeiro ali é mais... menos. Com o espaço que tem, é menos impactante. É mais perigoso. Né? É mais perigoso. Mas com uma obra menos impactante do que aquele ali da Ari Barroso. Exato. Né? Então até a gente discutia isso e fiquei surpreso com a construção de um viaduto ali. Enfim, né? A gente sabe que a previsão... Você pode multiplicar por 3, 4 vezes aí, porque previsão que governo dá, seja... Todas as esferas não se cumprem, né? Apesar da torcida para que se termine logo, né? Mas eu passei ali no sábado passado ainda, depois que a gente conversou aqui, Jorge, e eles estão atuando bastante. E no sábado, quando eu passei,
Eu até fiquei reparando assim, eu acho que não vai ter viaduto mesmo, porque eles estavam colocando aquelas proteções de pedra, aquelas Sim. gaiolas com pedras, né? Não sei o nome certo daquilo, nome técnico, mas eu pensei, acho que realmente não vai ter. E aí agora a surpresa de que vai realmente ter. Que na um verdade viaduto. ali é uma via marginal que Isso. vai ser construída, né? Que deve ir até o celeiro. Exato. A impressão Não faz que dá. sentido também se não for, né? Porque se não for agora, vai ter que ser num futuro breve. A impressão que dá é essa, né? E aí agora que vão servir de desvios, né, para a construção do viaduto ali no meio, naquela região. 1 ano e 2 meses, segundo o DENIT, é a previsão de realização da obra ali e desafoga mais um grande gargalo aqui da cidade. E eu tenho esperança que as pessoas, principalmente que utilizam a professor Max Rumpel, tenham consciência do perigo que vocês correm atravessando a rodovia. Porque ali também é um dos pontos dos acidentes mais perigosos que a gente registra. Acidentes de mais gravidade. Exatamente. Também, né? Pelo impacto forte que acontece. Né? Bom, vamos lá. E a CPI do esgoto, hein, Jefferson? Como é que você acompanhou os depoimentos da CPI até agora? Hoje com uma novidade, né? O atual presidente do SAMAI foi intimado a comparecer na reunião da próxima terça-feira também da CPI do esgoto. Então, pela primeira vez, vai ser ouvido alguém da nova gestão na CPI, né? Que autorizou esse 5º aditivo. Né? Exatamente. E aí, né, a gente viu o antigo presidente da gestão passada meio que jogando a bola para a gestão atual. Para quem assinou. e olha, eles são do mesmo partido, né? E agora, muito provavelmente, né, a bola vai voltar. Né? Exato. Mas, de fato, pelo que a gente acompanhou, chegou nesse patamar porque não foi assinado num patamar menor lá atrás. E, de fato, houve, esses registros são públicos e eu tenho acompanhado, houve um momento que a AGIR recomendou redução na tarifa de um pouco mais de 2%. E isso também não foi assinado, não foi efetuado. E tudo isso se culminou em um aditivo importante, o 5º, que custa caro para nós blumenauenses, com a explicação de que se não fosse assinado agora, passaria não de 11%, mas sim para 17%. Então, né, eu espero, não do verbo esperar, mas do verbo esperança, que de fato, pela primeira vez na história, uma CPI traga um resultado para a população blumenauense. Até agora a gente não conseguiu ver, até agora a gente não conseguiu encontrar algo positivo da CPI. Né? Foi contratada também uma auditoria para fiscalizar, o que também soa assim, poxa, se a gente teve o SAMAI contratando uma auditoria no passado, se a gente tem uma agência de regulação, e ainda vai ter que a Câmara de Vereadores contratar mais uma auditoria, em quem que a gente vai confiar? Quais os sentidos de uma agência reguladora? Quais os sentidos da auditoria que o SAMAI contratou? Que tudo isso é dinheiro da gente sendo gasto, né? Enfim, e qual o resultado que essas auditorias vão trazer para a sociedade? O que eu vi na CPI da Blumob, do transporte coletivo, foi a empresa se fortalecendo. Talvez agora a gente vai ter uma novidade, tá? Estão se descobrindo algumas coisas e talvez agora se terá uma novidade a favor da população. Eu já tenho informações sobre isso, envolvendo transporte coletivo. Espero que o mesmo ocorra com relação ao tratamento sanitário em Blumenau, porque para mim, concordo muito com o vereador Nazato e outros vereadores, que é inadmissível dizer que a coleta com caminhões tem o mesmo efeito do tratamento pela rede. Tubulação, né? Exatamente. Não, além disso, o preço cobrado ao popular. É inadmissível baixar o custo
ia fazer o efeito ao contrário, aumentar a tarifa. Consumidor. Exatamente, né? Agora, tu já parou para pensar? Eu só quero que vocês pensem num cálculo pequeníssimo. Eu moro num condomínio de 4 residências. 4. A gente paga o caminhão para limpar a fossa. Certo. Caminhão para limpar a fossa. A partir de agora, nós vamos pagar 4 vezes o valor desse serviço. Então, tu pagou o serviço. 3 é lucro da empresa. Lucro da empresa. E por um valor maior que vocês pagam. Isso aí é um golpe na gente, cara. O mínimo, o valor mínimo. E lembra que no começo a gente falou assim, que o brasileiro deixa acontecer para depois reclamar? Não chegou a conta ainda a população. Para a população não chegou a conta, vai começar a chegar. É o que todo mundo fala, né? O cidadão não pensa, não para pensar, não, e o valor mínimo... não prevê as coisas, né? Não se previne das coisas, porque não está interessado. Puxa saco de político, adota político para estimação, briga até com a família por causa de político, enfim, ofende os outros que pensam diferente. Tudo tem uma paixão por político e o político está aí, ó, fazendo a gente se ferrar em todas as esferas. Mas o seguinte, né? O valor mínimo, R$470. Minha vizinha do lado da minha casa precisou de um limpa-fossa mês passado. Ela pagou 270. Eu falei assim, não vou citar o nome dela, mas a senhora sabe quando é que a senhora vai pagar a partir de agora? 470 no mínimo. Por quê? Não, porque a senhora não vai mais ter esse direito de contratar a empresa coletora para vir fazer na sua casa. Vai ter que ser a BRK. E você imagina, pelo dobro do preço. E você imagina em grandes condomínios em que o custo era dividido e que agora todo mundo paga. Tu já pensou para fazer essa conta? É uma galinha dos ovos de ouro. Ah, Deus amado. Olha o lucro disso. Olha o lucro disso. E cadê o Poder Judiciário? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público, né, gente? Cadê? Olha, esses caras também, eles ficam assim, eles precisam ser provocados. A gente nem pode falar também, né, Jorge? Porque... senão daqui a pouco o errado somos nós. Bom, vamos lá. Enquanto isso, né, a cidade parece não ter muito interesse na policlínica regional, né? Cara, a desculpa de que não tem um terreno adequado, ou que teria de desapropriar, ou que teria de assumir custos, isso já vem da UPA, que não tem. A gente aqui, né, até o Rafael lembrou, e lembrou muito bem, de um movimento numa crise nos prontos socorros dos hospitais de Blumenau, em que era questionado a falta de unidades que podiam fazer atendimentos prévios que não eram urgência e emergência para instalar no pronto-socorro, que o cidadão chega com uma suspeita, por exemplo, de uma fratura numa unidade de saúde, o que a unidade faz? Pronto-socorro para fazer raio-x. Né? Tudo isso é jogado às águas. Imagina que você foi na casa lotérica, você fez uma aposta na loteria e pagou R$5, mas ganhou 50 milhões. Só que você acha assim, eu não vou lá buscar esses 50 milhões porque eu paguei só 5, eu não tenho esse direito. É mais ou menos isso que Blumenau está fazendo com essa policlínica. É uma policlínica regional que traria, assim, um custo para Blumenau, porque atenderia, de fato, Gaspar, Indaial, Timbó. É uma policlínica regional de primeiro mundo, com ressonância magnética. Eu pautei isso, eu dei o furo da vinda da policlínica em setembro do ano passado, Jorge. Né, de como tá lá, é só acessar mesoregional.com.br, colocar lá Policlínica Regional Blumenau, buscar lá no nosso site, você vai ver o vídeo de como é essa policlínica, o projeto. Tem uma casa de parto, ou seja, desafoga também, né, a maternidade do Hospital Santo Antônio, e equipamento de ressonância magnética, radiografia,
em vez de você que está esperando pelo SUS, às vezes ir até Itajaí, Florianópolis, outras cidades, Brusque. Lembram que veio uma mulher de Rodeio para fazer um exame, que ela estava grávida em Brusque, o exame foi cancelado em Brusque, no Hospital Azambuja, ela foi fazer o retorno, cortou, e aí o motorista que ela estava trazendo ela, cortou a frente do caminhão, ela morreu, ela não precisaria ir até para Brusque, ela viria aqui para Blumenau, mais perto, né, porque desafogaria esses exames, enfim. E a gente disse, não nos interessa, pode levar embora. Lembram também que quando o governador veio aqui, eu perguntei para o governador, olha, saiu a Central 93 de Blumenau, tiraram a equipe do Arcanjo de Blumenau, que o senhor vai tirar mais da cidade para mandar para Balneário Camboriú? Não saiu nada daqui. Vai sair a Policlínica, que nem chegou. Então, assim, e se for por questões de ideologia partidária, pelo amor de Deus, e dizer que não tem terreno em Blumenau, quer dizer, atenção Blumenau, você prefere o SESI do que atender a saúde da sua família, porque se não tem, então vamos abrir mão de alguma coisa para ter. E a gente sabe que essa não é uma resposta válida. E que é a mesma resposta da UPA. É a mesma resposta da UPA. Ah, o governo constrói a estrutura e quem assume é o município. Isso. Mas... E agora parece que o governo está dizendo que também tem ajuda de custo na manutenção, no negócio todo. Então. E o seguinte, está tudo muito mal explicado nessa situação. Mas o seguinte, o governador tirou das mãos de Balneário Camboriú o prejuízo do Ruth Cardoso. O governo do estado não pode assumir as despesas dessa policlínica regional da única região do estado de Santa Catarina que não tem um hospital regional. O secretário de saúde da cidade, o secretário municipal de saúde, é afiliado de batismo do governador. Ele não tem a capacidade de pedir para o seu padrinho, me ajuda a minha cidade. Se a gente não tiver essa oportunidade agora, a gente não vai mais ter. O Estado e o município alegam investimento na FURB para aquele projeto que há anos, olha, eu estou anos nessa profissão. Desde quando foi construído aquele projeto do hospital universitário, que nunca saiu do papel. Sim. Eternamente. Se fala, na época se falava muito, falta um hospital regional, aqui pode ser, parceria com a FURB. Até hoje isso não anda, isso não sai. E agora então estão utilizando isso, né, como arma para contrapor essa questão de não construir em Blumenau essa policlínica regional. Pode ser Indaial, pode ser Pomerode, pode ser Timbó, pode ser Gaspar, a gente só não podia perder, então pelo menos não, que fosse na Gaspar, região. Então, que o prefeito de Gaspar, que é do mesmo partido do mas governador, aí é que tá, essa é a chama desconfiança. para ele. Que a região toda segue o mesmo tom. Isso, exatamente. O prefeito de Indaial é do PL, chama, pode ser aqui. O prefeito de Timbó, diga, por favor, pode ser aqui. Mas a gente não pode perder isso da região. Isso é inadmissível. Né? Então, assim, o de Pomerode eu acho que também né? Tudo do mesmo tom. E eu te faço uma pergunta, se Blumenau não tem terreno, essas cidades têm? E não é um terreno tão grande assim, tá? Não é um terreno... Olha, o Beck está procurando terreno na região para o centro de treinamento e já acharam alguns. Eles só estão estudando a melhor opção. Então, se tem para um centro de treinamento, acredito que para uma policlínica, e não é só de crer, né? Eu tenho certeza que é muito menor. Né? No ótimo mundo imaginário da gente, devia ter a UPA, devia ter a policlínica regional, deveria ter o hospital regional, deveria ter tudo. Quanto mais, melhor. E você tocou no assunto do SESI, né? A gente lembra de que o município vai receber a estrutura do complexo esportivo do SESI, que para alguns é de se pensar muito.
O parque da Artex, adquirido pela administração anterior do município de Blumenau, pode entrar num processo de concessão. E por quê? Porque ele custa cerca de 270 mil de manutenção por mês. Se o parque da Artex custa 270 mil de manutenção, e a estrutura do SESI? Vai para concessão no futuro? Quer dizer, a gente faz de tudo, aplaude, comprou o município, que legal, né? Eu acho, assim, aqui não, certeza, quanto menos aqui coisa a na mão do gente não governo... está, pelo amor de Deus, falando na intenção da importância disso para o município. Claro, é importantíssimo. Mas tem um planejamento para isso não virar lá na frente. Não estamos falando desse governo, do próximo, quem sabe do outro, um elefante branco com despesas incontroláveis. É o que vai acontecer, e isso aqui vai ficar gravado, tá aí nas redes sociais, no YouTube, é o que vai acontecer. Jefferson, mas tu é muito pessimista. Algumas pessoas têm usado essa... Não sou pessimista, é o que a gente vê acontecendo há anos. A gente acabou de falar do Hospital da FURB, que há anos eles estão dizendo a mesma coisa. Assim como dizem sobre a 470, desde o início dos anos 2000, né, no início ali, tal. Então eles vão enrolando a gente e você se permite acreditar nessas enrolações, enquanto nós aqui que estamos tendo a possibilidade de ter uma voz mais ativa, mais longiva para a sociedade, né, alcançar várias ondas, também somos pressionados quando a gente fala aquilo. Mas assim, quando foi adquirido o Arnos Adrosny, não foi visto que tinha um custo mensal de quase 300 mil reais por mês? É isso que eu me pergunto, né? E aí, se vai privatizar o Arnos Adrosny, vai se fazer o mesmo com o Ramiro? Com o Parque das Itopavas? E com outros que virão pela frente. Exatamente. Tem um na Escola Agrícola. Pode até ser, né? Pode ser uma boa saída. Pode ser uma boa saída. Deu o que falar. Deu o que falar quando veio um empresário, que é daqui da nossa que queria parque. O Zé Figueiredo lá, que queria privatizar o Ramiro. Deu o que falar. Até fecha-pau rolou, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Jorge? De qualquer forma, né, a prefeitura está recebendo propostas, né, e avaliando para ver se faz ou não faz. Isso. Eu acredito que o público terá acesso livre, né, numa concessão. Não viria, é um parque municipal, sentido, né? Não existe não faria sentido não ter, até para que haja movimento, mas que alguns espaços, de repente teria uma exploração comercial, né? Isso, uma exploração comercial, um parque de food trucks, o próprio salão lá, né, para eventos, né, sempre foi muito usado, inclusive, né? Então tá aí, a prefeitura está recebendo propostas nesse sentido, né, individuais e coletivas e de CNPJs, para quem tem interesse, né, em apresentar algum projeto para que passe por avaliação e a possibilidade de uma concessão do parque da Artex. Algo mais a colocar nesta semana, Jefferson Santos? Notícia triste que acabou de acontecer. A morte de um trabalhador, né? De uma oficina mecânica, né? Agora pela manhã. Né? Aparentemente, um choque elétrico poderia ter causado uma parada cardíaca nesse trabalhador nesta manhã, né? Sempre essas tristezas, né? A gente torce para que a gente não tenha muito dessas notícias para divulgar aqui. Isso foi ali o pessoal do Arcanjo, o pessoal da Unidade de Suporte Avançado SAMU, o Corpo de Bombeiros, trabalharam lá cerca de 1 hora para tentar reverter a parada cardíaca, mas infelizmente jovem, né? 19 anos, faleceu ali depois do choque elétrico. Né? Lamentavelmente. Jefferson Santos, para fechar, e o futebol em Blumenau, hein? Revivendo, legal, né? ressurgindo com força. Torço muito pro Beck e pro Metropolitano, que os dois incomodem os outros, os adversários, para que Blumenau tenha um futebol bacana, né? E que não se incomodem, né? Deixa os dois irem e o que vença o melhor. Eu acho que
existe a possibilidade dos dois estarem na Série A no ano que vem e aí calendário cheio para os blumenauenses, né? Vamos ficar na torcida, né, para que isso aconteça. Obrigado, Jefferson, pela participação. Obrigado, Jorge. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Um ótimo final de semana, com muita responsabilidade. E aquele final de semana que você não vai ter muita opção a não ser ficar em casa assistindo uma sériezinha, não. Porque vem chuva, vem frio, vem clima tenso aqui para nossa região. Jefferson Santos, portal Meso Regional, com a Semana em Foco, as notícias que marcaram esta semana aqui na cidade.